Eu tenho uma certa predileção, embora não consiga estudar mais, me aprofundar um pouco, mas eu tenho uma certa predileção pelos temas e personagens ligados à Idade Média, principalmente Europa. Tenho uma certa atração, né? Eu gosto de alquimia, estudei alguns personagens, e foi alguns personagens, alguns textos também de alquimia, e foi através dessas pequenas pesquisas que eu já fiz em alquimia, que eu cheguei a essa figura de Raimundo Lúlio, né? Não é muito conhecido por aqui, né, pelo Brasil e tal, mas aí cheguei, né, um personagem curioso, cheio de informações confusas, ambíguas sobre ele, e com um material literário ao qual eu tive acesso a 2 textos só, mas um material literário, uma produção incrível, né? Muita coisa escrita. Daqui a pouco vocês terão uma ideia a respeito da quantidade de coisas que são atribuídas a ele. Algumas fazem parte dessa ambiguidade, dessas dúvidas que existem a respeito dele, se foi ele realmente que escreveu. E por que estudar um personagem tão antigo? Primeiro, pela consistência do material que ele escreveu, pela vida dele em si. A vida do Lúlio é muito interessante, e eu vou tentar, durante a exposição, fazer alguns paralelos, né, da vida dele principalmente com o caminho espiritual, como ele é apresentado nas várias tradições, né? Algumas coisinhas. Não vou me aprofundar muito nisso, porque a vida dele é muito rica. Eu vou falar muito pouco sobre a vida dele. Muita coisa vai ficar fora, né? Porque eu pretendo realmente deixar um bom tempo no final para a gente mostrar trechos desse livro do Amigo e do Amado. Então, a vida dele, selecionei alguns pontos que eu acho interessantes e vamos abordar esses pontos. Então, por que estudar um personagem desse? Pela consistência do material dele, pela importância do material dele, pela vida dele curiosa, rica, né? É uma vida dedicada, boa parte dela dedicada à espiritualidade de uma maneira visionária, né? De uma maneira corajosa, até meio louca, talvez. Mas um personagem muito interessante. E por que a Sociedade Teosófica, aqui onde nós estamos fazendo essa palestra? A Sociedade Teosófica busca esses personagens, busca as tradições, busca trazer para o presente aqueles exemplos, aqueles ensinamentos do passado que são interessantes, que continuam válidos, continuam interessantes. E Raimundo Lúlio continua válido, com certeza. Mesmo que não seja assim tão amplamente conhecido. Nomes que aparecem dele, né? Raimundus Lúlio, dessas duas formas aí, me parece que essa é uma forma latina. Raimundo Lúlio, aqui para a gente, né, em português. Eu confundo um pouco quando que é espanhol e quando é catalão, então aqui eu acho que aqui é espanhol e aqui catalão, mas não tenho certeza, né? Aparece nas duas formas, e inglês. É um personagem estudado, bastante estudado, a gente vai falar sobre isso. Então, ele é conhecido em vários países, né, principalmente na Europa. A Vida Coetânea é a única fonte, é um texto curto, cerca de 40 páginas, talvez, a única fonte que se tem para puxar dados da vida dele. Não existe uma biografia dele, e é dito que esse texto, A Vida Coetânea, diz isso aqui, né? Em 1311, nas vésperas do Concílio de Viena, Raimundo Lúlio, eu vou sempre falar em português, acho mais fácil, né? Raimundo Lúlio conta a sua vida, presumivelmente aos seus amigos da Cartucha de Volver. Mão anônima escreveu A Vida Coetânea, que permanece a fonte quase única para o conhecimento da biografia do doutor iluminado e, por consequência, também desta vida de Raimundo Lúlio. Então, esse texto é a única fonte. E é um texto, aí vai uma observação de quem está falando, né? É um texto que, por já ser admitido que não foi escrito por ele próprio, mas por alguém que teria ouvido uma conversa quase que informal, onde ele narrava a vida dele até aquele momento,
Me parece muito a gosto da Igreja Católica esse texto. Talvez haja alguma mexida ali, né, porque vão acontecer controvérsias, embora ele tenha sido um abade, depois de idade bem adulta, já ele se torna abade, mas há controvérsias em relação à relação dele com a igreja, né? Há muitas coisas. Não vou poder entrar muito nessa parte, não interessa tanto, por conta do que eu disse, né, que eu pretendo priorizar outras coisas. Mas, então, existem detalhes, né, na vida coetânea, ainda hoje eu estava relendo esse texto, que são muito a gosto da Igreja Católica, né? Não sei, não estou falando mal nem nada, né? Mas a gente sabe que instituições, às vezes, dão umas ajeitadas, né, em algumas coisas, né? Mas não posso afirmar isso. Bom, ele nasceu em Palma de Maiorca, né, em 1232 ou 1233, então um personagem bastante antigo, né? E faleceu na mesma cidade, né? Na verdade, ele é ferido em outra cidade e acaba de morrer, né, ferido mortalmente, né, e acaba de morrer, né, em Palma de Maiorca, em 1315 ou 1316. Teve uma vida longa, né? Teve uma vida bastante longa para aquele período, né? Viveu bastante e vamos mais. Maiorca, na época, tinha sido conquistada aos árabes pelo rei Jaime I, né? E o pai de Lúlio tomou parte dessa campanha que parece que foi heróica, dessa tomada de Maiorca, né, que estava em poder dos árabes. Em 1249, Lúlio, com 14 anos, foi nomeado pajem pelo rei, né, para pajem do filho do rei, o príncipe Jaime II. O Lúlio passa, então, a exercer essa função com 14 anos, e poucos anos depois, ele se torna mordomo do príncipe. Então, ele fica muito íntimo da corte, passa a ser considerado na corte, né? Isso vai ter importância, né, uma certa importância na vida dele. Ele foi discípulo de Arnaldo de Villanova, Arnaud de Villeneuve. Ele foi discípulo desse personagem que é bastante conhecido na literatura alquímica, né, e que seria médico, alquimista e astrólogo. Foi um dos mestres dele, mas não há muitos detalhes sobre essa informação. E aqui já aparece, né, mais à frente, eu não sei se vai ter algum dado, então já vou adiantar isso, porque a igreja, a história vai dizer que ele foi alquimista e a igreja vai negar que ele tenha sido alquimista. Existem textos de alquimia importantes atribuídos a ele, mas que a igreja nega, e alguns historiadores também negam, que ele tenha sido um alquimista. Mas aqui o fato dele ter sido discípulo de Arnaud de Villeneuve parece indicar essa possibilidade, que isso tenha sido uma realidade, que ele tenha tido, pelo menos, contatos com a alquimia, né? E, no caso, aí, com um alquimista bastante renomado, bastante conhecido, autor de textos importantes. Então, essa dúvida, né, se ele foi alquimista ou não. Com 22 anos, ele se casa com Blanca de Piccani. Ele se casa bastante jovem, tem 2 filhos, Domingos e Madalena, e uma vida extremamente desregrada. Mulherengo, beberrão, farrista, né? Ele tinha uma vida muito desregrada, e persistiu durante algum tempo. Em 1265, acontece essa grande transformação. E aqui os relatos começam a ficar, né, eu não estou me referindo agora àquela questão de se a igreja teria ou não alterado, não tem a menor importância, aliás, isso, né, mas ele diz que teve, durante 5 noites seguidas, ele teve visões de Jesus Cristo crucificado, né? Aparecia Jesus, né, crucificado ali, acho que na parede do quarto, né, e isso impactou muito nele, ele fica muito preocupado com aquilo, o que estavam querendo dizer a ele, né, com essas visões seguidas, né, em 5 noites seguidas. Aí ele diz o seguinte: apesar da ajuda que recebi dos anjos e das pregações dos religiosos, cheguei a ser o pior dos homens e o maior pecador desta cidade e de todas as redondezas. Aqui uma curiosidade, né? Como que uma pessoa que tinha uma vida assim tem essa graça, digamos assim, né, de ter essas visões, né, para despertá-lo, né, para uma outra vida. E aqui vem um dos pontos de contato com a vida de vários místicos, né, de vários personagens importantes da história espiritual da humanidade, que quase todos eles narram, né, um fato meio mágico que os desperta para essa vida espiritual.
Quase todos não vou ficar lembrando detalhes, fatos aqui agora, né? Mas muitas vezes, né, isso acontece. Raimundo Flamel, que eu já fiz palestras sobre ele sonha com um livro, né, o alquimista Raimundo Flamel, não, Nicolas Flamel. Raimundo Flamel foi o personagem da novela, né, em 93. Nicolas Flamel, o célebre alquimista francês, ele diz que certa noite ele sonha com alguém que lhe apresenta um livro e diz, olha, você não... que ele nunca tinha visto aquele livro e diz, você não entende esse livro agora, mas vai chegar o dia que você vai entendê-lo. Até que um dia ele tem a oportunidade de comprar aquele livro e fica anos tentando entender o livro. Então, ali um fato, né? Um fato desses, né? Mas existem inúmeros outros, né? Quase sempre tem algo mágico. Eu fico pensando se isso é necessariamente um fato real, né? Se aconteceu aquilo realmente, ou se eles estão tentando, de uma forma simbólica, dizer que há esse momento, não sei se sublime, esse momento importante, né? Em que há uma percepção meio mágica da necessidade de uma mudança de vida, da necessidade de uma busca espiritual mais séria, né? E o Lúlio teria tido isso, né, em uma fase em que ele próprio diz que ele tinha uma vida muito desregrada. Nessa época, ele, casado, ele se apaixona por uma outra mulher, casada também, né, e faz loucuras por essa mulher. Ele diz que era uma mulher muito bonita, e uma das loucuras que ele faz por essa mulher, que está dito na vida coetânea, é que essa senhora estava em uma missa e ele entra a cavalo dentro da igreja, né, e declara seu amor por ela ali, né, a cavalo dentro da igreja, né. Eu não sei se as mulheres aqui presentes gostariam de passar por algo parecido, né? Eu tenho a impressão que não, né? Mas ele teria feito isso, né? E aí, para surpresa dele, alguns dias depois, essa mulher o chama à casa dela, ao quarto dela, né? E mostra para ele um seio, né, lá no texto é dito com câncer, né, um seio deformado por alguma doença, né, talvez um câncer mesmo, e ela diz isso para ele: vê, Ramon, vê a fealdade deste corpo que conquistou a tua afeição. Não terias feito melhor em dedicares o teu amor a Jesus Cristo, de quem podes receber um prêmio eterno? Então, um detalhe importante, real ou simbólico, uma coisa importante, né? Uma coisa forte, né? Uma vivência forte, se foi real, né? Então, aqui também eu faço novamente um pequeno paralelo, né? Isso aqui, se ele não era ainda um insatisfeito com o mundo, isso aqui talvez já tenha sido algo importante para que ele comece a perceber, né, que o mundo não satisfaz, que a matéria não satisfaz, né? Que a matéria é impermanente, que tudo vai deteriorar, né? O próprio príncipe Siddhartha, né, passa por isso, né, antes de buscar o caminho da iluminação, né? Ele vê o lado feio da vida, né, o lado triste, sombrio da vida, e isso para ele tem a importância de ele verificar que ele tinha que dar um outro encaminhamento, não só para a sua vida, mas tentar também ajudar os outros que estavam sofrendo, né? E o Lúlio talvez tenha tido alguma... Não estou comparando um com o outro, né? Acho que são personagens, provavelmente, de status, digamos assim, espiritual muito diferentes, né? Mas só dizendo que esses relatos são bastante comuns na vida desses seres. A partir desses fatos, né, das visões de Cristo, desse impacto daquela conversa com aquela mulher por quem ele era apaixonado, ele passa a nutrir dois grandes desejos para a vida dele. Ele muda de rumo, realmente muda a vida dele de rumo. Então, essas 5 visões de Jesus crucificado, né, a partir delas, a sua consciência lhe diz o seguinte, né, para ele deixar o mundo, está errado, né, deixar o mundo e entregar-se por completo ao serviço de Jesus Cristo. Se jogar na vida espiritual, na vida em prol do bem. Mas ele se sente culpado por tudo que ele já fez e indigno de fazer isso. Ele não acha que ele tem condições de fazer isso, mas mesmo assim ele fica com aquele desejo, né? E o outro desejo é preparar-se para o martírio. Ele decide se preparar para o martírio para vivenciar essa espiritualidade dele, né, que ele pretendia. Desculpe, o preparar-se para o martírio está ligado ali ao primeiro desejo. O segundo desejo é esse, mas também um está ligado com o outro, né? Dedicar-se à conversão dos infiéis e incrédulos.
né? Independente de... Aqui eu não estou colocando em discussão os conceitos de infiéis, de incrédulos, né? Mas pensemos, né, nessa determinação que o Raimundo Lúlio passa a ter a partir desse momento, e se o que ele visualizava como bem era converter as pessoas, né? Então isso era aquilo que o movia, era a força que o movia, era o motivo que o levava em frente no seu caminho espiritual. Aqui, talvez, se isso aqui for verdade, esse ponto me parece um dos pontos que a igreja pode ter dado uma mexidinha, talvez, né? Mas, se for verdade que ele realmente decidiu fazer isso, e há indícios que ele tenha feito realmente, se dedicar-se à conversão dos infiéis e dos incrédulos é algo profundamente espiritual para ele, sem levar em conta se os incrédulos e infiéis eram mais certos ou mais errados do que ele. Mas é algo extremamente forte, extremamente importante e de idealismo, né? Ele era um idealista, um visionário. A obra dele, a obra escrita dele e a vida dele, elas vão ser impregnadas por esses dois objetivos. Isso passa a guiar a vida de Raimundo Lúlio a partir de então, e ele junta aquilo lá a importância que passa a ter para ele a ação e a ausência de especulação. Tem uma figura alquímica que eu mostro em quase todas as palestras que eu apresento sobre alquimia, onde alguns homens estão lavando uma mulher, a mulher vestida, né, e eles lavando aquela mulher, né. Essa figura é uma figura que simboliza a fase da purificação, né, a fase do aperfeiçoamento da pessoa. Aquela mulher, né, que é Latona, ou na mitologia, no panteão romano, e Lete, no panteão grego, aí tem vários detalhes aí ligados à mitologia, não dá para falar, mas talvez ela simbolize nós próprios, né, a nossa personalidade, que nós temos que lavar, né, temos que limpar para sermos pessoas melhores. E essa figura, muito bonita, ela tem uma legenda que diz o seguinte: branqueai Latona e rasgai os vossos livros. Limpai, aqui, na fase anterior da alquimia, a putrefação, a putrefátio, tudo fica negro, né, simbolizando a sujeira, a impureza, né? E a fase seguinte da purificação albedo, né, é simbolizado por esse processo de branquear, de limpar até ficar branco, né? Então, o importante que eu quero destacar é aquela legenda: branqueai Latona e rasgai vossos livros. A fase dos livros já passou, né? E é isso que acontece com o Lúlio, né? A fase da especulação, do estudo, da especulação, passou. Não que não seja mais importante, continua sendo. Mas a especulação se torna menos importante porque já existem fundamentos para uma prática de vida, né? Então, é a hora de partir para essa prática de vida, né? Menos especulação e mais ação. O terceiro desejo, aí depois vem um outro desejo para ele, né, que por não possuir ciência suficiente para atingir seus objetivos, principalmente para pregar para os infiéis, que falavam outras línguas, né, ele decide escrever um livro eficaz no combate ao erro dos infiéis. E decide fundar mosteiros para que religiosos interessados em fazer esse trabalho estudassem também as línguas dos infiéis. E ele funda alguns mosteiros, né? Ele passa a ter encontros com papas, eu acho que numa etapa um pouquinho daqui à frente, mas não tem problema. Ele passa a ter encontros com papa, com reis, com príncipes, né? Tudo buscando quem o ajudasse a construir tais mosteiros, né? E aprovação para essas ideias, para esses projetos dele. Ele faz peregrinações a santuários cristãos, né? Nossa Senhora de Rocamadour, Santiago de Compostela, e outros também, ele peregrina bastante. Há relatos de que ele
teria, em um espaço de poucos anos, ele teria peregrinado por todo o mundo conhecido da Europa e Oriente, ele teria peregrinado pelos grandes centros, e isso é outro ponto, né, que a gente vê na vida, inclusive Jesus, é dito que Jesus teria estado na Índia, há relatos de Jesus no Japão, relatos menos verossímeis, talvez, né, mas até isso, há relatos, né, já vi alguma coisa, não sei se é verdade, e outros... Platão, Pitágoras teriam ido à Índia, teriam ido ao Egito, sei lá. Esses seres, às vezes, vão estudar em escolas diferentes, vão tentar fazer a sua formação buscando visões diferentes, de tradições diferentes, porque elas se complementam e geralmente ensinam a mesma coisa. Um trabalho semelhante ao que a gente procura fazer aqui na Sociedade Teosófica. Uma das coisas que ele pensava em fazer era ir para Paris estudar, né? Adquirir mais conhecimento intelectual, mas ele, em prol dessa necessidade que ele vê de uma vida de mais ação, ele decide não mais ir para Paris para não se tornar um escolástico a mais, para não se tornar um palestrante a mais, talvez, né? Mas alguém que vai cuidar, vai realmente partir para a ação. E ele começa a estudar árabe com um escravo, né, que ele tinha, e que esse escravo mais tarde, não aparece o porquê disso, mas esse escravo mais tarde o apunhala, tenta matá-lo, né? Tenta matá-lo e o fere gravemente. Os outros empregados, outras pessoas vêm e querem ali matar também o árabe, né, o escravo. Mas ele não deixa que o matem, né? Esse homem vai preso, né? Ele depois vai visitá-lo na cadeia. Quando chega lá, ele estava enforcado, aparentemente tinha se suicidado, né? Mas esse árabe, com esse escravo, o Lúlio aprendeu a língua, o árabe. Ele aprendeu o árabe e isso se torna muito importante. Antes dessa tentativa de assassinato, ele ensina o árabe para o Lúlio e isso se torna bastante importante. Então, como ele queria escrever um livro que ensinasse o que ele achava importante, né, para os infiéis, né, como ele dizia, ele escreve primeiro em árabe e depois com o árabe que ele tinha ensinado com o escravo e depois em catalão o livro de contemplação, né, um livro que é tido ainda como um livro muito importante. Verdadeira enciclopédia de conhecimentos teológicos e naturais de grandes proporções. E aqui uma descrição, né, que está na vida coetânea, na biografia dele. Então, a descrição. Apaixonado monólogo que a criatura dirige ao seu Criador. Começa considerando o ser eterno, seus atributos e operações, a criação e as virtudes de Cristo, entremeando todos os argumentos com sublimes trechos sobre psicologia humana, moral, teodiceia e apologética. Considera o amor, a oração e a contemplação. Toda a linguagem é fortemente expressiva e transbordante de lirismo. Dá vontade de ler, né? Acho que não existe em português. Não tem quase nada dele em português. Mas dá vontade de conhecer esse livro. Bom, Teodiceia, eu não sabia, fui procurar. Tratado sobre a justiça de Deus. Teodiceia de Leibniz, por exemplo. Parte da metafísica que trata de Deus, de sua existência e de seus atributos. E apologética, em teologia, é o pensamento que afirma ser a fé comprovada pela razão. Isso aqui para teosofistas, daria uma discussão e tanto, né? Na religião. Defesa da religião cristã contra o ataque de seus adversários. E, por extensão, defesa insistente e argumentativa de uma religião, doutrina ou pensamento. Só para ajudar a gente a compreender o que foi dito lá, né? Bom, e aí o Lúlio começa a ter algumas características que também são totalmente compatíveis com esse caminho espiritual, como ele é relatado na literatura, como ele é relatado e assinalado, né, para quem quer tentar, né? Uma das coisas de determinação, aonde eu quero chegar, né? Se eu quero chegar, né,
mesmo que isso a gente vê na nossa literatura teosófica, que não deve haver uma ansiedade por chegar, né? Não deve haver uma ambição propriamente por chegar, mas apenas se ter um objetivo, né? Eu quero chegar lá, eu quero aprender, eu quero, sei lá, me iluminar, eu quero poder ajudar os outros com mais eficiência e tal. Então, uma determinação, né? Unidirecionalidade. Estabelecer o objetivo, em frente, né, para aquele objetivo, e o que não é importante para aquele objetivo vai sendo deixando de lado, né? E a persistência. Apesar de todas as dificuldades, porque não é fácil, né? Persistir nessa busca. Bom, com 40 anos, o Lúlio sente desejo de entregar-se por completo à contemplação. Nessa fase, ele é uma fase contemplativa da vida dele, né? Depois muda. Então, ele sente esse desejo e ele vai às propriedades dele. Ele era rico, ele tinha bastante propriedades. Ele vai e procura esse Monte Randa, onde ele sobe e fica. Eu acho que eu vi em algum lugar que foram 40 dias, mas não tenho certeza. Não achei hoje não pude confirmar essa informação, mas ele fica um certo período lá no Monte Randa em meditação, em contemplação, né? E ali ele diz que ele vê a síntese universal que depois ele depois descreverá em seus livros. Síntese universal, vejam que coisa ambiciosa. Mas se a gente pega os 3 objetivos da sociedade teosófica, está falando disso, né? Formar um núcleo da fraternidade universal, tal, né? Estudar as religiões comparadas, filosofias e ciências, né? Então, isso é a busca de uma síntese, né? Isso que a sociedade teosófica coloca em seus objetivos não é novidade, né? A busca do conhecimento, ela está compartimentada artificialmente, né? Principalmente em ciência, filosofia e religião. Mas se há um só universo, se há uma só natureza da vida para todos, tem que ter um conhecimento unificador ou unificado, né? E o Lúlio já perseguia isso naquela época. E ele escreve isso aqui que eu não vou... Ar abreuhada da trobar verità, seria isso, né? Que seria a primeira versão da Ars, sua obra principal. A Ars é Ars Magna, Arte Magna, que é a obra principal dele. Eu vi também uma referência de que essa obra ainda seria estudada até na NASA. Essa grande síntese que ele faz, universal, né, que ali teria informações, né, conhecimentos de toda a natureza, né, astronômicos, inclusive, a ponto de ser estudada por gente da NASA. E são coisas que não tenho como confirmar, né, mas que eu vi essa referência. O Monte Randa, novamente, uma outra coincidência com o caminho espiritual tradicional, né? Quase todos os fundadores de religiões têm um episódio na sua vida em que eles sobem um monte e recebem instruções, recebem ensinamentos. Jesus, Moisés, Maomé, todos eles sobem, e muitos outros vão dizer que subiram ao monte. Essa subida ao monte, ela é tida como símbolo. Ele pode ter subido ao monte, sim. O monte é um local de isolamento, é um local de paz, de silêncio, né? Então, ele pode ter subido ao monte. Mas, ao mesmo tempo, essa subida, ela, simbolicamente, ela é uma elevação espiritual. Ela é o acesso a níveis sutis de consciência, onde a pessoa tem internamente revelações. Não necessariamente de um ser externo a ele, mas entrar em contato com o que na sociedade teosófica nós chamamos Budi, né, no hinduísmo é chamado Budi, aquela consciência muito sublime, muito elevada, que todos nós teríamos, né, onde está toda a compreensão. A compreensão estaria dentro de nós porque ela é um atributo desse nível que todos nós temos. E que os grandes seres acessam a esses níveis, a esse nível, com mais propriedade, né? Com condições de trazer de lá ensinamentos que eles percebem ali. Então, aqui mais um ponto de contato da vida do Lúlio com esse caminho espiritual tradicional. Bom,
Ele depois decide realmente largar toda a vida mundana, material, digamos assim, né, e partir para a vida espiritual mesmo, né? Então ele nomeia um administrador para seus bens e definitivamente ele abandona a família. Ele cai na estrada, né? Algum tempo, por essa época, né, morre o rei Jaime I e o príncipe Jaime II, do qual Lúlio tinha sido pajem e posteriormente mordomo. Ele é feito rei, né? Era uma pessoa com quem o Lúlio tinha laços de amizade, né, de alguma coisa, de algum tipo de laço ali mais pessoal, né? E isso é importante para ele porque Lúlio vai à corte e apresenta suas obras, o que ele já tinha escrito, o material que ele já tinha escrito. E o então rei Jaime II, determina que um frade menor examine essas obras do Lúlio, né? Esse frade examina e diz isso, que eram obras repletas de ensinamentos de verdadeira devoção católica, né? E a partir daí ele passa a ser considerado um mestre, né? Não um mestre de sabedoria no sentido que nós estudamos aqui, falamos aqui, né? Mas ele passa a ser tido como mestre, alguém que tinha realmente algo para ensinar, né? E aqui é que me parece, lá atrás eu falei que tinha um ponto que talvez tivesse adiantado, que ele começa a viajar e é recebido pelo Papa, por reis. Eu acho que é a partir desse episódio, quando ele tem o respaldo na própria corte do país dele, né, é que ele passa a ter também essa aceitação, né, e as pessoas importantes passam a recebê-lo para examinar a vida dele, examinar as coisas que ele fazia. Ele consegue recursos para criar o primeiro colégio de línguas que ele queria, né, chamado Miramar, que existe até hoje. Nesse lugar desagradável aqui, né, ele fez ali um colégio de línguas, né, para ensinar as línguas estrangeiras para os religiosos que quisessem viajar, né, divulgando a fé cristã. Uma monja alemã, também medieval, Hildegard von Bingen. A Hildegard von Bingen também ela tem um momento em que ela usa de um laço de amizade que ela tinha e ela consegue que as obras dela sejam vistas pelo Papa também. Primeiro por cardeais e tal, e finalmente pelo Papa. E também passa a ter esse respaldo para poder viajar, fazer suas pregações. As vidas dele são bastante diferentes, né, nos detalhes, mas tem esse mesmo, né? A Hildegard von Bingen compunha músicas também, músicas devocionais belíssimas que a gente acha na internet, geralmente músicas vocais, e também muito interessante. Só um paralelo rápido aqui também, mencionar esse personagem que quem não conhecer, se quiser pesquisar, acha material, acha músicas dela e vale a pena ver alguma coisa. Ela era poeta também. Então esse é um fator, né, que essas novidades muitas vezes elas necessitam de uma aprovação oficial, seja da igreja, seja lá de uma universidade, né, para poder ser reconhecida e ser verificada, ser buscada por outras pessoas, né, como uma fonte fidedigna. Aqui vem um outro ponto em que a vida do Lúlio me parece seguir aqueles passos do caminho tradicional espiritual, que é o momento da escolha de um caminho, é a encruzilhada, é a hora em que a gente precisa escolher, vai casar ou vai comprar bicicleta, né? Ele já era, acho que ele não era frade ainda, aqui vão faltar alguns detalhes, e ele narra o seguinte, que ele estava em um convento dos frades pregadores, né? E então ele diz, eu estava ali estendido, olhando para cima, aqui é a pessoa que anotou que está narrando, né? Lúlio estava ali estendido, olhando para cima, quando viu no teto uma luz pequenina, assim como uma estrela pálida, e ouviu dela uma voz que dizia palavras. Nesta ordem dos frades pregadores, pode salvar-te. E Lúlio, Raimon, mandou chamar os frades daquela casa, pedindo-lhes que lhe vestissem imediatamente o hábito. Mas os frades adiaram a investidura por causa da ausência do prior, né? E ele lembrou-se que os frades menores acolhiam melhor a arte
o livro dele, Ars Magna, né? A arte dada por Deus na montanha, que os pregadores. E assim, na esperança que os frades menores promovessem com mais eficácia a arte, aquele livro de ensinamentos, né? Em honra do Senhor Jesus Cristo e em proveito de sua igreja, pensou que, deixando afinal os pregadores, havia de entrar nos frades menores, na ordem dos frades menores. Apareceu junto a si, como que pendurado na parede, um cinto ou corda semelhante ao que cinge o hábito dos frades menores. E essa visão consolou-o uma horinha, até que, ao olhar para cima, viu aquela luz ou estrela pálida que já vira antes, estendido na cama, no convento dos pregadores, e ouviu uma voz que lhe dizia ameaçadora: não te disse que só na ordem dos pregadores é que pode salvar? Que te pode salvar? Vê lá o que fazes. Bom, o resumo dessa ópera, dessa pequena ópera, é que ele... primeiro, antes do resumo, ele estava doente. Então, aquela primeira visão dele é citada como um delírio. Mas delírio também é um acesso a um outro tipo de consciência. Quem está delirando vê coisas que ninguém mais vê. Isso pode ser um processo de doença, mas talvez possa não ser. Talvez possa ser também um estado de consciência diferenciado. Só uma duvidazinha, né? Mas o resumo, então, da coisa aqui é que, em uma ordem, ele tinha garantia da salvação dele. Na outra, ele não tinha essa garantia. Mas ele tinha garantia de que aquela ordem daria apoio a ele para divulgar o conhecimento dele. Ou seja, ele poderia usar a outra ordem, não para se salvar, mas para salvar mais pessoas, para fazer as pregações que ele queria. E a opção dele é essa. Né? Considerando Raimundo, por um lado, a sua condenação se não se juntava aos dominicanos, e, por outro, a perdição da sua arte e dos seus livros, se não entrava na ordem dos menores, escolheu, o que foi extremamente admirável, a condenação eterna em vez da perda da arte que sabia ter recebido de Deus, para a salvação de muitos e maior honra do próprio Deus. Ou seja, ele abre mão da própria salvação, né? Ele não coloca isso... ele não coloca isso como o mais importante para a sua vida, e sim a salvação dos outros. Claro que essa linguagem aqui é católica, né? Se a gente for sair dessa linguagem, sair desse raciocínio católico, né? A gente vai pensar que em outras vidas essa salvação, essa libertação virá, né? E assim, apesar da estrela desaprovar, mandou chamar o guardião dos menores, a quem pediu que lhe impusesse o hábito. E ele concedeu dar-lhe quando Raimundo estivesse mais próximo da morte. Ele estava doente ainda, ele não estava bem, mas ele não morre por essa época aí. Aqui nós temos paralelos, acho eu, com a Voz do Silêncio, né? O texto super importante da literatura da Sociedade Teosófica. Um dos aforismos diz: a senda una torna-se duas, a aberta e a secreta. A primeira leva à meta, a segunda ao autossacrifício. Ele abandonou a meta, o ponto onde todos vão chegar. Ele talvez ali pudesse abreviar essa meta, mas ele abandona pelo autossacrifício, né? O Lúlio. Quando ao permanente, o mutável se sacrifica, o prêmio é teu. A gota volta ao lugar de onde veio. A senda aberta conduz à mudança imutável, ao nirvana, aquela senda da salvação própria, né? O glorioso estado de bem-aventurança que ultrapassa o entendimento. Assim, a primeira senda é a da libertação, mas a segunda senda é a da renúncia, e por isso é chamada a senda das aflições. E é essa que, literalmente, a gente vai ver daqui a pouco, o Lúlio escolhe, essa senda das aflições, da renúncia. Um dos livros importantes do Lúlio é Blanquerna, uma novela autobiográfica, uma de suas grandes obras literárias, em parte utópica, apesar de autobiográfica, pois nela defende, então não dá para se ter uma biografia, né? Pois nela defende uma ampla e profunda reforma social. Lúlio, no Blanquerna, nos revela suas experiências de contemplativo, suas angústias de apóstolo filósofo e seu amor à natureza e à solidão. Traça uma reforma completa da Igreja,
e apresenta na pessoa de Blanquerna o ideal do matrimônio cristão, as normas de educação dos filhos e as figuras do monge, do bispo e até do papa. Então, realmente, a intenção dele era uma compreensão ampla, uma compreensão profunda, ao mesmo tempo que ampla, também detalhada, né? Entrando nesses detalhes aí da vida, né? Existem 66 textos que são tidos como pseudo-Lúlio. Textos que outras pessoas teriam escritas e assinado como se fossem ele. 44 textos que existem dúvidas, ocasionalmente atribuídos a Lúlio. 33 textos que foram excluídos, né? Não são de Lúlio mesmo, né? E a Ars Magna é a principal obra dele, né? É um personagem tão importante que em Barcelona tem uma universidade que leva o nome dele. E aqui está uma foto de um dos prédios da universidade, que eu achei bem bonita. Parece que é uma universidade bastante grande, com vários prédios e tal, né? Então, esse é o Raimundo Lúlio, né? O final da vida dele, ele decide realmente, já idoso, né, já bem no final, ele decide mesmo fazer loucura, né, e viajar para fazer pregação para o que ele chamava de infiéis, na terra ou nas terras desses infiéis, né, e vai para o mundo árabe, né, numa época de muito conflito religioso, né, diferentes de hoje, mas muitos conflitos religiosos, também muito fanatismo também, né. O Lúlio talvez fosse um pouco fanático também, fazia a loucura que ele fez, no mínimo visionário, não era não, no mínimo visionário ele era para fazer o que ele fez, né? Que nós vamos dizer agora. O que ele diz é o seguinte, ele vai, nesse período aí, ele já tinha viajado muito, pregado muito em várias partes do mundo, né? Mas nesses últimos tempos aí da vida dele, ele vai primeiro para Tunis, lá ele faz pregações e escreve, e depois ele vai para Bugia, na Argélia, fazia pregações nas ruas, em praça pública, no meio dos árabes, ele vai fazer pregação, né? Quer dizer, e acho que pelo tipo de pensamento daquela época, e hoje em muitos setores também, seria muito difícil pregar a sua religião sem apontar erros da outra, né? Resultado é que ele é apedrejado, né? Muito apedrejado, quase morre, né? É abandonado lá o corpo dele quase morto, né? Passam por ali uns mercadores genoveses, se não me engano, reconhecem ele, que já tinham visto ele, alguém já tinha visto ele em outro local, recolhem ele, né, o Lúlio, e vão com ele de navio para tentar levá-lo para Maiorca. Mas, próximo de chegar a Maiorca, ele morre. Ele falece, né, e não teve jeito. Então, ele fez o que ele queria fazer, né, o martírio, né, na pregação, né, foi o que ele optou, né, para a vida dele, né, como objetivo último, né, e conseguiu. E aqui, então, o livro, um dos livros que está em português, né, eu tive a grata satisfação de... Essa palestra já foi apresentada, tá? Ela foi apresentada há uns 10 ou 12 anos, né? Certo dia eu vi o nome do Lúlio em alquimia, me interessei, eu fui pesquisar. 2 fatores relacionados à poesia me chamaram a atenção para esse livro. Jogos de palavras. Tem hora que e a primeira citação que eu vou mostrar já vai mostrar isso, né? Ele faz intrincados jogos de palavras, às vezes que a gente tem que parar e pensar, né? E nesse pensar a gente percebe coisas ali interessantes, ou pode perceber, né? São os jogos de palavras e o lirismo, a linguagem poética mesmo, né? Que tem também, né, a linguagem simbólica que tem, e o conteúdo em si. O livro do Amigo e do Amado teria sido escrito por ele, eu não sei se foi numa volta ao Monte Randa, não me lembro agora, mas teria sido escrito pelo Lúlio a pedido de um monge, né, de um dos mosteiros que ele dirigia, né, de um dos mosteiros que ele dirigiu, um dos monges pediu pontos para meditação, frases, sentenças para meditação diária. E esse livro tem, então, 360 sentenças, se não me engano. Uma para cada dia do ano, né, levando em conta o ano com 360 dias. Então, é a primeira sentença e o primeiro jogo de palavras, né? Quase um quebrinha, como é que chama, né? Quase um trava-língua ali, né? O amigo perguntou a seu amado se havia nele alguma coisa ainda por amar.
O amado respondeu-lhe que sim. Ainda restava por amar aquilo que podia multiplicar o amor do amigo. Né? Faz a gente parar para entender, né, o jogo de palavras, né, e no final vem alguma coisa belíssima. Faltou dizer que esse livro tem uma intensa influência árabe, né, da literatura mística árabe, muito influenciado pela literatura árabe, né? E isso é proporcionado pela convivência que ele teve com aquele criado, aquele escravo que depois tentou matá-lo, né, e com outros árabes, né? Havia muito intercâmbio entre eles na época, né? Então, o amado é a divindade, é o mestre espiritual, é o eu interno, é algo sublime, né? É aquilo que a pessoa que consegue as condições para isso atinge um contato com algo interno, né? Mesmo que seja a divindade, mesmo que seja um ser sublime, é algo que está interno em nós como uma condição que nós poderemos um dia atingir, ou deveremos um dia atingir, né? Então o amigo, o buscador, pergunta para o seu mestre, pergunta para Deus, pergunta para o eu interno, né? Escute, tem alguma coisa ainda em você que eu possa amar? Tem. Aquilo que te torna uma pessoa melhor. Aquilo que faz multiplicar o seu amor, que faz aumentar o seu amor. Né? Esse é o objetivo da verdadeira busca espiritual, multiplicar o amor em nós, aumentar o amor em nós, aumentar o nosso amor pelos outros, pela vida. Né? Os caminhos pelos quais o amigo busca seu amado são longos, perigosos, povoados de considerações, de suspiros e de prantos, e iluminados de amores. Então, é um caminho das aflições, como foi dito acima. É um caminho de sofrimento, mas sempre com essa luz interna presente. Talvez todos nós aqui já tenhamos tido alguma experiência assim, em que estamos buscando algo, né, que não precisa nem ser alguma coisa tão espiritual, né, mas estamos buscando algo tão importante, tão valioso para nós, que os sofrimentos que nós temos na busca desse objetivo são esquecidos, são colocados em segundo plano, porque tem algo maior nessa busca, tem algo mais importante do que o sofrimento. E aí passamos por ele, creio que todos nós já tenhamos tido algum tipo de experiência assim. Juntaram-se muitos para amar a um amado, que a todos cumulava de amores. Cada um deles tinha plenamente para si o amado, que era um só, mas todos o tinham, né? E seus prazerosos pensamentos que lhes traziam gostosas consolações. Esse amado é de todos, está em todos, né? Não é de ninguém, mas pertence a todos, pode ser contatado por todos, né? E todos vão receber as mesmas coisas, as gozosas consolações desse amado, né? Da divindade ou do mestre. Chorava o amigo e dizia: quando chegará a hora em que cessarão no mundo as trevas e os caminhos infernais? E quando a água que costuma descer ganhará a tendência natural de subir? Parece a ideia que nós trabalhamos com ela de involução, né, de entrada na matéria e de saída da matéria. A água desce até que um dia ela sobe. Ela evapora, se torna mais refinada e sobe, né? Mas acho que continua isso aqui. E quando será em maior número os inocentes que os culpados? Quando se gabará o amigo de morrer pelo seu amado? E quando o amado verá o amigo fenecer pelo seu amor? Tem tudo a ver com aquilo que ele faz com a vida dele, né? Ele vai para a morte, né, em prol do amado, digamos assim, né? Ele está indo em busca desse amado quando ele faz aquilo, né? De uma maneira meio louca, né? Mas está indo. Disse o amigo ao amado: tu que cumulas o sol de esplendor, cumula meu coração de amor. Responde-lhe o amado: se não estivesses já repleto de amor, não estariam teus olhos em pranto, nem terias vindo a este lugar para ver o teu amado. O pranto aqui não é sofrimento, né? Aqui me passa uma coisa muito devocional, né? A devoção e a emoção são da mesma natureza, né? A devoção é uma emoção
sublime, né? No caso da devoção espiritual, religiosa, né? É uma devoção sublime, né? Não sei o que está vendo com esse negócio. E aqui me parece muito ter a ver a questão do amor que ele está buscando, né? Me parece ter a ver com a devoção, né? Tentou o amado, ofereceu a tentação, né? O amado, o amigo, para ver se o amava com perfeição. E perguntou-lhe que diferença há entre a presença e a ausência do amado. O amigo respondeu: da ignorância e do esquecimento, do conhecimento e da lembrança. Esse aqui eu confesso que eu trouxe assim meio confuso com ele, né? A ignorância e o esquecimento, eu não sei se está relacionado com a presença, aparentemente sim, por conta da ordem que estão as coisas, né? Então, ignorância e esquecimento devem se relacionar com presença e conhecimento e lembrança com a ausência do amado. Mas isso faz parte desse jogo que eu falei, né, que me atrai, né, também nesse livro, que é um dos fatores que me atrai nesse livro, né? Essa coisa que a gente tem que refletir também. Ela, mesmo que seja, de certa forma, emotiva, emocional, de busca de uma percepção mais sublime, né, mais instantânea também, em alguns momentos é necessário essa reflexão intelectual também, mental, né, ela é necessária. E aqui aí depois no final, se alguém quiser comentar sobre isso aqui, eu fico grato, porque eu fiquei meio confuso. Não consegui justificar bem uma coisa com outra, né, fazer a ligação direito. Procurava o amigo quem contasse ao seu amado que ele, por amor, passava por graves dificuldades e morria. E achou seu amado lendo um livro onde estavam escritas todas as dores que o amor infligia ao amigo e toda a gratidão que essas dores lhe despertavam. Então, aqui talvez uma ligação, né, de que esse é o caminho, né? Que essas dores são previstas, né? O amor, a busca do amor, o amor inflige dor também, mas como a gente comentou um pouco antes, né, ele supera, ele compensa, né, essa dor, né? Coloca a dor em segundo plano. Adoeceu o amigo e o amado cuidava dele. Alimentava-o com méritos, dava-lhe amor para beber, recostava-o na paciência, vestia-o com a humildade e medicava-o com a verdade. Então, virtudes, né? Mérito, amor, paciência, os méritos que ele dá são as virtudes, né? Os prêmios, né? Amor, paciência, humildade e verdade. É o que o amado oferece ao amigo, né? Essa é a recompensa. Disseram ao amigo: de onde vens? Venho do meu amado. Aonde vais? Vou ao meu amado. E quando voltarás? Estarei com meu amado. Essa eu não vou comentar, não. Continua. Quanto tempo estarás com teu amado? Tanto quanto nele permaneçam meus pensamentos. Essa ligação com o sublime depende de nós mantermos a ligação. Tanto tempo quanto nele permaneçam meus pensamentos. Aí isso remete à meditação, ao controle da mente e tal, né? E as qualidades do amado são que seja verdadeiro, generoso, piedoso e justo para com seu amigo. Perguntaram ao amigo se trocaria por outro seu amado, e respondeu dizendo: e qual outro é melhor ou mais nobre que o soberano bem eterno, infinito em grandeza, poder, sabedoria, amor e perfeição? São atributos do homem perfeito, são atributos da divindade, do homem perfeito também, né? As chaves do amor são douradas com pensamentos, suspiros e prantos. Seu cordão é feito de consciência, contrição, devoção e penitência. E o porteiro é de justiça e misericórdia. Eu vou ter que adiantar. Eu vou parar aqui, vou pular depois disso aqui, eu vou pular algumas coisas. Na Voz do Silêncio, né, naquele texto importante que Blavatsky nos trouxe, existem 7 portais, são citados 7 portais. Vês bem, Lanu. Lanu é também o discípulo, o buscador, né? Esses portais levam o aspirante, aqui eu trouxe isso por conta das chaves, né, do porteiro e tal. Esses portais levam o aspirante a cruzar as águas para a outra margem. Cada portal tem uma chave de ouro que o abre. Essas chaves são
Batia o amigo à porta de seu amado com golpes de amor e esperança. O amado ouvia o bater de seu amigo com humildade, piedade, paciência. Imagina quanta paciência eles têm que ter com a gente. Paciência e caridade. Divindade e humanidade abriam as portas e o amigo entrou para visitar o amado. Porque o saber é que orienta a ação correta, a ação justa e necessária. Então ele é importante, mas só ele não resolve. Eu acho que tem mais alguma coisinha agora. Não, terminamos. Ok.